A história começa com Xiao voltando de comprar vestidos com sua amiga para assistir ao aniversário de Shu Yang, o garoto de quem ela gostava na escola. Ela decide presenteá-lo com a câmera que usava na escola, pois nela havia vários vídeos dos dois. No entanto, já na festa, ela descobre que Shu Yang tem namorada e considera que não é mais apropriado dar-lhe a câmera. Contudo, sua amiga conta que a câmera foi colocada com os outros presentes, então Xiao tenta levá-la embora quando um colega a vê e a acusa de ladra. Rapidamente, ela explica o mal-entendido e cumprimenta Shu Yang, mas seu colega arranca o presente dela e ela tenta recuperá-lo, mas acaba caindo e viajando 10 anos para o passado. Ela aparece na escola com a fita da câmera, que é tomada por Shu Yang, que lhe pergunta se ela o chamou para entregar isso. No entanto, ao ver que está na escola, ela acredita que é um sonho. Então, decide aproveitar a oportunidade e beija Shu Yang na bochecha, deixando-o surpreso. Isso é visto por seu professor, que os leva para a diretoria e os repreende severamente. Mesmo assim, Xiao continua acreditando que é um sonho, então salta pela janela para acordar, mas não consegue. Pelo contrário, acaba machucando o pé e percebe que realmente viajou ao passado. Nesse momento, Shu Yang chega para ver como ela está e pergunta por que ela o beijou no corredor. Ao que ela responde que ultimamente tem estado muito estressada e que fez isso sem pensar. Mas também diz que se ele quiser pode devolver o beijo. Me ajuda aí, né? Mais tarde, ele a acompanha até sua casa e Xiao não para de pensar em como voltar ao futuro. Então ela se lembra de que antes de viajar ao passado conseguiu pegar a câmera. Por isso, rapidamente vai para casa em busca do objeto, mas do nada aparece na escola. Surpresa, ela tenta ir embora, mas aparece na sala de aula novamente. E assim, se passam 5 dias em que não consegue sair da escola, até que se encontra com Shu Yang. Enquanto conversa com ele, consegue sair. Parando rapidamente aqui para lembrar você de se inscrever aqui no canal, cada inscrição é muito importante para mim. Muito obrigado e bora continuar. Então, uma vez que ele se vai, decide ir para casa, mas novamente aparece na escola, onde percebe que só consegue se transferir de lugar se Shu Yang estiver ao seu lado. No final, ela o leva para casa sob a desculpa de emprestar alguns livros. Ela pede que ele a espere na sala e rapidamente vai para seu quarto, onde finalmente encontra a câmera. No entanto, ao ligá-la, nada muda. Decepcionada, ela grita e Shu Yang acredita que é porque não encontra os livros. Assim, ele lhe diz para não se preocupar e vai embora. Devido a isso, Xiao aparece na sala de aula e, cansada de que o cenário mude toda vez que Shu Yang se afasta dela, decide se tornar sua namorada para que ele esteja sempre ao seu lado. Assim, ela termina confessando que gosta dele, mas ele a rejeita. Como seu plano não funciona, Xiao decide se sentar ao lado de Shu Yang, mas já na saída, os dois vão embora juntos. E Shu Yang pergunta por que ela está sempre ao seu lado, ao que ela responde com a verdade, e termina confessando que vem do futuro e que cada vez que se separa dele, aparece em um novo lugar. Obviamente, Shu Yang não acredita nela e propõe 3 regras de convivência. Número 1, não mover suas coisas. Número 2, não se aproximar muito dele. E número 3, não dizer coisas estranhas. Por isso, irritada, ela diz que ele também não interfira em seus assuntos. Minutos depois, a professora pede para Xiao declamar um poema, mas como ela não se lembra, lê do livro de Shu Yang até que ele fecha seu livro. Irritada, ela reclama dele por não a ajudar e ele a lembra que pediu para não interferir em seus assuntos. Enfurecida, ela coloca um papel em suas costas, mas ele percebe e já na prova de química, ele copia como forma de revanche. No dia seguinte, Shu Yang chega atrasado e com a camisa suja, então Xiao tenta limpá-la com um paninho, mas ele diz para não tocá-la e vai ao banheiro. Devido a isso, ela acha que ele é muito exigente e começa a se arrepender de ter estado apaixonada por ele. No entanto, já no banheiro, vemos que Shu Yang tem um grande ferimento no ombro. E ao sair, Xiao encontra um homem que se apresenta como o pai de Shu Yang. No entanto, quando este o vê, o ignora completamente. Como Xiao vem do futuro, sabe o que acontecerá no passado. Entre elas, sabe que em breve Shu Yang terá um acidente na cafeteria. Então, avisa ele para ter cuidado. Mas ele não acredita nela e ela sai irritada. No dia seguinte, na cafeteria, ela decide não ajudá-lo, mas no último momento acaba se jogando sobre ele para salvá-lo, ficando com seus rostos muito próximos. Surpreso, Shu Yang se levanta e Xiao nota que ele tem uma ferida no pescoço. Então, começa a observá-lo mais e percebe que também está com dor no braço e no peito. Além disso, vê que Shu Yang não quer mostrar suas feridas à enfermeira. Então, o pega pelo braço e termina dando a ele um creme para os machucados. Depois, ela pergunta sobre suas feridas, mas como ele não conta nada, ela acredita que ele se envolveu em uma briga. Mesmo assim, diz que se alguém o intimidar,
não hesite em contar, pois ela o defenderá. Já na aula, o professor pede aos alunos que vão até a casa de seus colegas de classe e gravem um vídeo da convivência com seus pais. Devido a isso, Xiao vai para a casa de Shuyang, onde conhece seu pai, que se mostra muito agradável. No entanto, a caminho de casa, Xiao se dá conta de que esqueceu sua câmera, então volta à casa de Shuyang, onde o pai dele lhe entrega sua câmera. Após se despedir, ela nota que deixou a câmera ligada. Então verifica o que gravou e descobre que o pai de Shuyang o agride. Rapidamente ela vai em busca de Shuyang, a quem encontra chorando em um parque. Ele lhe conta que há anos seu pai bate na mãe e, embora ela tenha querido deixá-lo, seu pai prometeu mudar e ela ficou. No entanto, as coisas só pioraram, pois quando Shuyang defendeu sua mãe, seu pai também começou a agredi-lo. Agora, ele só deseja terminar a escola para poder ir embora de casa com sua mãe. Ao ouvir isso, Xiao se entristece pelo sofrimento de Shuyang e não para de pensar em como ajudá-lo. Dias depois, realiza-se uma reunião de pais, na qual o pai de Shuyang faz um discurso se gabando de ter criado seu filho com carinho e que por isso ele é um aluno modelo. Ao ouvir isso, Shuyang se enche de ressentimento e dor. Então Xiao pega sua mão e esse gesto dá força a Shuyang para pedir à mãe que saiam de casa. A mãe, ferida pelo sofrimento do filho, pede o divórcio ao marido. E à noite, Shuyang agradece a Xiao por sua ajuda e conta que em breve se mudará para um quarto sozinho, pois sua mãe irá trabalhar em outra cidade para ganhar mais dinheiro. Ao saber disso, Xiao, que vive sozinha com sua avó, conta que em sua casa há um quarto livre. E assim, Shuyang acaba se mudando para sua casa. Na noite seguinte, ela sai para beber água e, sonolenta, volta para seu quarto, mas pela manhã percebe que entrou no quarto errado. Então, envergonhada, diz a Shuyang que deveria ter trancado a porta e sai às pressas. No dia seguinte, o professor entrega as notas de seus exames e vemos que Shuyang passa, mas Xiao não. Ao saber disso, seu pai a chama e diz que se ela conseguir entrar entre os 10 primeiros lugares, ele comprará ingressos para o show de sua banda favorita. Devido a isso, Xiao pede a Shuyang que a ensine e ele aceita. No entanto, isso provoca ciúmes em Man-Han, uma garota com notas excelentes que também está apaixonada por Shuyang. Já na aula, o professor pede a Xiao que resolva um problema, mas ela não consegue. Então, ao sair, Man-Han se zomba dela. Isso irrita muito Xiao, que começa a estudar muito todas as noites, tanto que no final consegue ficar em 10º lugar e, feliz, abraça Shuyang. No final, seu pai lhe envia os 2 ingressos que pediu e ela convida Shuyang para ir com ela ao show. No entanto, ao chegarem, percebem que lhes roubaram os ingressos no ônibus. Triste, Xiao se senta ao lado de Shuyang, que coloca a música da banda favorita de Xiao e compartilha seus fones de ouvido com ela para que sinta que está no show, o que a comove. No dia seguinte, Xiao descobre que Shuyang foi para uma academia e percebe que, embora ele não esteja ao seu lado, o cenário não muda. Então, vai em sua busca. Por sua parte, Shuyang observa uma foto em grupo que tem com Xiao. Já na saída, se encontra com ela, que o ajuda a carregar seus livros e pergunta se ele fez algo diferente naquele dia. Ele responde que não. Nesse momento, ela vê a foto e acredita que ele está olhando para Man-Han, pois no futuro ela será sua namorada. No entanto, Shuyang diz que estava olhando para outra pessoa, e Xiao se empolga achando que ele está falando dela. Por isso, decide colocar 2 fotos suas no livro de Shuyang. Mas ele empresta seu livro a um colega, que ao ver as fotos acredita que eles são um casal e começa a incomodá-los. Por causa disso, Xiao acredita que Shuyang ficará bravo com ela. Então diz que não lhe causará mais problemas e pede que ele esqueça a vez em que se confessou. Para sua surpresa, isso deixa Shuyang triste. Nesse momento, Man-Han avisa que é hora de limpar juntas. Mas quando estão limpando, Xiao nota que Man-Han roubou algo. Assim, ao sair, envia um grupo de valentões para dizer a Xiao que não se atreva a revelar o que viu. Por isso, com medo de ser agredida, Xiao diz que é muito próxima de um garoto chamado Shelling, pois se lembra de que ele costumava ser muito temido na escola. Assustadas, as valentonas acreditam que ela é a namorada de Shelling e a deixam ir. No entanto, no dia seguinte, alguns garotos avisam que Shelling quer falar com ela e a levam a uma sala onde está Shelling, que lhe pede para cumprir suas tarefas por 1 semana em compensação por ela ter dito que era sua namorada. Por outro lado, Shuyang ouve que alguns meninos levaram Xiao e rapidamente vai à sua procura. Xiao diz a Shelling que acha engraçado e que pensará em seu pedido, quando Shuyang chega preocupado e Shelling vai embora. No entanto, dias depois, Xiao e Shelling se encontram novamente na diretoria, pois resulta que ela havia agredido um colega chamado Shu, e agora precisa escrever uma carta de desculpas. No entanto, Xiao se recusa e conta que Shu costuma incomodar outro colega chamado Wen. Então, pediu ao professor que chamasse a atenção de Shu. Mas como o professor não fez nada, ela deu uma lição em Shu,
que ao final prometeu não incomodar mais Wen. Ao ouvir isso, Xiaolin aplaude Xiao, mas o professor, irritado, ordena que ambos fiquem de pé do lado de fora como punição. Lá, Xiaolin pergunta por que ela ajudou Wen, ao que ela responde que fez isso porque sabe que no futuro Wen deixaria a escola por culpa de Shu se não o detivesse. Ao ouvir isso, Xiaolin pergunta como ela sabe, e ela responde que vem do futuro. Para sua surpresa, isso parece incrível para Xiaolin, que lhe pede para serem amigos. No entanto, também se lembra das tarefas e pede que ela lhe compre refrigerantes. Isso é ouvido por Shu Yang, que fala com o professor para que retire a punição de Xiao. Já sozinhos, Shu Yang pergunta a Xiao se Xiaolin está a assediando, ao que ela responde que não e conta que ela e Xiaolin fizeram um acordo igualitário. Preocupado, Shu Yang pergunta a seu colega o que significa quando uma garota obedece a um garoto com quem tem um acordo igualitário, ao que seu colega responde que deve ser amor. Xuan não acredita que Xiao goste de Xiaolin, mas começa a pensar o contrário, quando ela avisa que Xiaolin veio vê-la e que se encontrará com ele. Já do lado de fora, Xiaolin pede a Xiao que leve comida para a escola, e Xiao diz que só precisava ligar para avisar. Ele responde que só veio porque estava perto. No entanto, antes de ir embora, dá para ela um danoninho, o que a deixa feliz, pois é seu favorito. No dia seguinte, Xiao entrega a comida que Xiaolin pediu, e Shu Yon fica com ciúmes ao ver que são próximos. Ao término da aula, Xiaolin conta a Xiao que gosta de uma garota, mas que não tem experiência em encontros e que precisa de sua ajuda. Assim, diz que não precisará mais lhe pedir tarefas se ela aceitar sair com ele, algo que no final, Xiao aceita, porque acha um bom acordo, e ambos se lembram de se encontrar no fim de semana. Xiao começa a procurar uma roupa para o encontro e conta a Shu Yang que sairá com Xiaolin, o que o deixa com ciúmes. Chega o dia do encontro, e no final, Shu Yang decide ir em busca de Xiao. No entanto, no caminho, se encontra com Man Han, que pede que ele a acompanhe para comprar alguns livros. Nesse momento, Man Han vê Xiao e Xiaolin e conta a Shu Yang que Xiao declarou ser a namorada de Xiaolin, o que deixa Shu Yang com ciúmes. Segundos depois, Xiao os vê e pergunta o que estão fazendo ali, ao que Man Han responde que vieram por livros e pergunta se ele quer se juntar a eles. Mas frigidamente, Shu Yang responde que não é necessário e vai embora. Ao chegar em casa, Xiao encontra Shu Yang na sala e percebe que ele a estava esperando, o que a comove. No dia seguinte, Shu Yang sai cedo para a escola, mas deixa o café da manhã servido para Xiao, que ao ver a data, se lembra que é o aniversário de Yu Yang. No entanto, quando chega a hora de saída, ela sai apressada da sala junto com Xiaolin. Então, Shu Yang acredita que eles estão indo para outro encontro e fica triste. Horas depois, ele chega em casa, onde recebe a ligação da mãe, que o cumprimenta pelo aniversário. Minutos depois, recebe outra ligação, mas desta vez de Xiao, que pede para que ele abra a porta. Ao fazê-lo, leva uma grata surpresa ao ver Xiao com um bolo cantando o Feliz Aniversário, gesto que alegra seu coração. Xiao lhe entrega um presente e Xuan agradece pelo detalhe. Já em seu quarto, não consegue parar de sorrir, contente. No dia seguinte, Xiao se dá conta de que seu diário não está e fica um tempo em casa para procurá-lo. Shu Yang chega à escola, onde encontra alguns garotos lendo o diário de Xiao e zombando dela por ter escrito que viajou no tempo. Irritado, ele pega o diário e chama-se a atenção deles. No entanto, um garoto chamado Ju se zomba dela ao vê-la chegar. Por isso, irritado, Xiaolin dá uma surra no garoto. Por outro lado, Shu Yang entrega seu diário a Xiao, que acaba sendo chamada à diretoria, onde o professor pergunta se ela está saindo com Xiaolin, pois Hu havia dito que Xiaolin a agrediu por defender Xiao. No entanto, Xiaolin diz ao professor que gosta de outra garota e que agrediu Hu sem razão. Já na saída, Xiaolin pergunta a Xiao se ela gosta de Shu Yang, ao que ela responde que sim, o que parte o coração de Xiaolin. Mas ainda assim, lhe deseja que seu amor seja correspondido e se vai triste do local. Minutos depois, chega Shu Yang, que lhe diz que no início não acreditou quando ela disse que viajou no tempo, mas que agora quer acreditar em tudo por causa dela. No caminho para casa, ele pergunta se ela quer voltar ao seu tempo, e embora dentro de si ela deseje ficar, no final, não responde. Por isso, Shu Yang interpreta seu silêncio como um sim, e lhe diz que a ajudará a voltar. No dia seguinte, Shu Yang diz a Xiao que devem ir ao último lugar onde ela esteve antes de viajar, mas ao chegarem, descobrem com surpresa que aquele lugar ainda não foi construído. Por isso, Shu Yang pergunta o que ela comeu ou bebeu antes de viajar. E ela responde que um coquetel, então eles vão comprar. No entanto, já em casa, ela bebe o coquetel e nada acontece. Por isso, entra na internet para investigar, onde alguns comentários dizem que os pesos podem causar viagens no tempo. E embora inicialmente ela não acredite, ao ver Shu Yang dormindo,
dá-lhe um beijo na bochecha. Mas no final, nada acontece. Minutos depois, ela também acaba dormindo e quando Shu Yang acorda, a leva carregando para a cama e a cobre com um cobertor. Lá, ele se lembra de que antes de Xiao beijá-lo na escola, ele pegou a fita que ela tinha na mão, então procura a fita e está prestes a colocá-la na câmera. Mas no final, não o faz por medo de que Xiao vá embora. Mesmo assim, no dia seguinte, ele conta a Xiao sobre a fita e a entrega, mas ela também não coloca a fita e diz a Shu Yang que quer ficar. Depois, os dois vão passear, quando de repente o nariz de Xiao começa a sangrar e ela fica com febre. Preocupado, Shu Yang a leva para casa, onde a cuida delicadamente. No dia seguinte, realiza-se um show na sala de aula, e desta vez, Xiao participa, algo que não fez no passado. No entanto, apesar de passar um momento agradável, no final, ela desmaia, o que deixa Shu Yang preocupado. Ele a leva à enfermaria, onde Xiao acorda e diz a ele para não se preocupar. Mesmo assim, sua saúde continua a piorar, pois no dia seguinte seu nariz volta a sangrar e Shu Yang percebe que tudo isso acontece porque ela não pertence a esse tempo. Como ele não quer que ela sofra mais, acaba colocando a fita na câmera e com a câmera ligada, promete encontrá-la no futuro e confessar novamente o quanto gosta dela. Dito isso, Xiao volta a viajar no tempo e acorda um dia antes da festa, pensando que tudo foi um sonho até notar que algumas coisas são parecidas com a outra festa. Ela vai em busca de Shu Yang, mas ninguém sabe nada sobre ele. Triste, ela se afasta e vai chorar em uma praia, onde, para sua surpresa, acaba encontrando Shu Yang, que lhe lembra que da vez em que ela o beijou, ela disse que poderia devolver o beijo. Assim, contente, ele coloca seus lábios sobre os dela e demonstra o quanto a sentiu falta. Já vai assistir esse vídeo que tá aparecendo aí na tela. Te vejo lá!